nossos corações, ó Deus, através do seu servo. Que a partir de agora, Deus, que não seja a tua boca, que seja a boca do Senhor sobre a vida do presbítero Carlos Alberto, para conferir, Senhor, a palavra que o Senhor deu, Senhor, na vida desse homem, na vida do teu servo, na vida, Senhor, desse homem que estará entregando a palavra de Deus aos nossos corações. Usa, Senhor, conforme a tua palavra, faz dele um vaso, Senhor, como já tem feito. Usa de forma soberana, Senhor, sobre a tua igreja. É o que nós te pedimos, Jesus. Sê conosco, conforte, nos dê sabedoria para entender o que o Senhor tem para falar com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Podemos assentar. Essa noite é nos dado a oportunidade, irmãos, de trazermos aqui uma parte, da gloriosa palavra de Deus, referindo aqui a assuntos, concernente aos dons do Espírito Santo. E nesta noite é nos dado, aí a liberdade para falarmos sobre a fé, a cura e também as maravilhas, que Deus Ele pode fazer através de nossas vidas, quando nós nos colocamos à disposição dEle. O presbítero Claudinei já leu aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, onde fala referente aos dons dado a cada um, segundo a vontade de Deus. E Deus assim o faz, irmãos, para que a obra dEle possa realmente seguir avante, seguir adiante, usando os teus filhos, usando a cada um dos teus servos. E nós vamos aprender, irmãos, através da palavra de Deus, que esses dons, eles estão aí disponíveis para cada um de nós. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos buscá-los, porque Deus, Ele tem, esses dons para entregar a cada um de nós. Amém, irmãos? Aqui eu gostaria de usar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, o verso de número 6, que diz assim: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos aqui este versículo, irmãos, nós vemos aqui o Senhor nosso Deus mostrando para nós, através da palavra toda poderosa do nosso Deus, que naquele momento Deus trabalhava de uma maneira tão gloriosa na vida de Filipe, que as pessoas, elas paravam para ouvir e para verem os sinais que estavam sobre a vida daquele homem. E talvez nós podemos até pensar, mas isso era no passado, isso não acontece mais nos dias de hoje. Vamos para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, em Marcos capítulo de número 16, a palavra do Senhor, ela nos diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Então os sinais que nós estamos comentando aqui sobre a vida de Filipe, são sinais que também podem estar sobre a nossa vida, são sinais que podem estar sobre nós, que aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós podemos orar pelo enfermo e o enfermo ser curado. Nós podemos orar pelo endemoniado e ele ficar liberto daquele demônio, porque os sinais seguirão aos que crerem. Então, se nós um dia acreditamos que Deus, Ele está conosco, assim como Ele esteve na vida de Filipe, na vida de Paulo, na vida de Pedro, na vida de Ananias, na vida de tantos outros homens de Deus, Deus, Ele faz maravilhas e prodígios através da nossa vida.
Então os sinais seguiriam ao que crescem em Jesus. Os sinais seguiriam aos que crescem na palavra do Senhor. E quantos aqui estão nesta noite me ouvindo, acreditam realmente que Jesus Cristo foi quem te salvou? Você acredita nisso? Então, se você acredita, os sinais seguirão aos que creem. Os sinais serão sobre a minha vida, os sinais serão sobre a sua vida também. Então, para isso, nós temos que crer. E os sinais seguirão a todos nós, ou a cada um de nós. Então nós vamos seguindo aqui, nesse ensino da palavra do Senhor. Se nós olharmos ali naquele quadro, nós vamos ver ali sobre as questões dos dons. Nós vemos ali os dons de assistências, ou os dons assistenciais. Vemos também os dons espirituais e também os dons ministeriais. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 12, versículo 6 a 8, a palavra nos mostra aqui a respeito da contribuição, a respeito do serviço, a respeito do ensino, da exortação, da liderança, misericórdia, da ajuda e da admoestação. São dons do Espírito Santo para a igreja. Também quando nós olhamos em Efésios, na terceira coluna, Efésios capítulo 4, versículo de número 11 a 12, a palavra do Senhor nos fala sobre o apostolado, também profetas, também evangelistas, pastores e mestres. Aqui está falando sobre dons ministeriais. Porém, nesta noite é-nos dada a oportunidade de falarmos sobre os dons espirituais, propriamente dito, fé, cura e também maravilhas. Mas nós vemos aqui uma relação de outros dons: palavra de sabedoria, palavra da ciência, discernimento, fé, cura, maravilha, profecia, variedade de línguas e também de interpretação. Então nós vemos aqui sobre os vários dons do Espírito Santo para a igreja do Senhor. E quando nós vemos e olhamos aqui, nós podemos até comentar e dizer: mas e os frutos, ou o fruto do Espírito Santo? Se nós formos olhar na palavra do Senhor, no livro de Gálatas, do capítulo 5, do versículo 20 e 22, nós vamos ver ali no versículo 22, propriamente dito, falando ali sobre o fruto do Espírito Santo. Mas irmão, o que o irmão quer dizer com isso? Eu estou aqui dando uma introdução para que você possa entender o que é o dom espiritual na vida do crente e na vida da igreja. Porque muitas vezes nós falamos sobre o fruto do Espírito separadamente dos dons do Espírito Santo, ou vice-versa, falamos dos dons espirituais e não falamos sobre o fruto do Espírito Santo. Mas o que é uma igreja que tem os dons do Espírito Santo, ou os dons espirituais, mas não tem sobre ela o fruto do Espírito? Eu quero dizer para você, a igreja que não tem o fruto do Espírito na vida é uma igreja fadada a falir, fadada a cair, porque nós podemos entrar no egoísmo, nós podemos entrar na falta do amor. E se nós olharmos a palavra do Senhor, não é isso que ela ensina para nós, porque em Gálatas 5:22 está registrado: mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então tem tudo a ver uma igreja buscar os dons, mas também buscar o fruto do Espírito Santo. Uma coisa deve andar paralela à outra. Olha só, para nós entendermos aqui, se o irmão Marquinhos puder mudar ali o slide para mim, por favor, você vai ver ali um quadro com duas colunas, e ali você vai verificar o fruto do Espírito e os dons espirituais. O fruto do Espírito, na primeira linha, nós podemos dizer assim, diz:
é criado e produzido, e os dons espirituais são dados e recebidos. Quem dá o dom do Espírito Santo? Jesus é quem nos dá, é o Espírito Santo de Deus quem nos dá esses dons, e é recebido por quem? Por aquele que realmente se coloca na presença do Senhor. Porém, o fruto do Espírito, ele é criado, ele é produzido em nós. Vamos à frente. Começa o fruto do Espírito, ele começa com o novo nascimento. Os dons espirituais vêm após o batismo com o Espírito Santo. Lembra lá de Pedro? Quando Pedro foi batizado com o Espírito Santo, o que aconteceu? Ele saiu para pregar a palavra do Senhor, e muitas almas se renderam aos pés do Senhor Jesus, porque sobre a vida de Pedro havia poder, havia os dons do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Fruto do Espírito procede do nosso interior. Os dons espirituais procedem do céu para nós, aleluia. Então está aberto o céu para que os dons espirituais sejam sobre a minha vida e seja sobre a sua vida também. Louvado seja o nome santo do Senhor. O fruto do Espírito requer tempo para crescer. Porém, os dons espirituais não precisam de crescimento, porque ele é dado diretamente do Espírito Santo para com a igreja do Senhor, aleluia. Fruto do Espírito está relacionado ao nosso caráter, porém os dons espirituais estão relacionados ao serviço para Deus. Então, os dons, irmãos, não é para o homem, não é para o homem se engrandecer, ou para o homem se colocar sobre um patamar, não, mas é para o serviço, é para a obra, é para a manutenção da obra e da casa do Senhor, porque através dos dons espirituais, sobre a minha vida e sobre a sua vida, algo novo vai acontecer na vida de alguém. Você pode chegar, pregar a palavra de Deus e aquela pessoa receber Jesus gostoso. Você pode chegar para a pessoa que está enferma, você orar e expulsar a enfermidade, e aquela pessoa sair andando em o nome do Senhor Jesus. A pessoa que está com depressão, está abatida, está caída, ela ficar alegre e começar a sentir o gozo da alma, o gozo do Espírito Santo, porque você tem os dons do Espírito Santo sobre a sua vida, aleluia. Então isso é um trabalho, isso é um serviço do Espírito Santo sobre a nossa vida. Fruto do Espírito continuará para sempre, porém os dons espirituais, eles terminarão um dia. Fruto do Espírito Santo não se divide, é um só. Porém, os dons espirituais são diversos e repartidos pelo Espírito Santo do Senhor, aleluia. Então nós podemos clamar ao Espírito Santo e nós sermos revestidos com o poder e com o dom especial sobre a nossa vida. Nós podemos pedir o dom de cura, o dom de poder completo sobre a nossa vida, e nós vamos ter o dom do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e algo novo será realizado através de mim e através de você também, aleluia. Quantos aqui creem nisso? Creem nisso? Aleluia. Você crê que esses dons podem estar sobre a sua vida hoje? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. A manifestação do dom, de acordo com um grande teólogo pentecostal chamado Stanley Orton, ele diz que os dons são como uma faculdade da pessoa divina que opera no ser humano, ou quer dizer, opera em você, opera em mim, opera em nós. Quero dizer aqui que o Espírito Santo, ele se manifesta com os dons espirituais concedidos a nós crentes, aleluia. E qual o propósito de ter
termos ou recebermos os dons do Espírito Santo sobre a nossa vida, ou essa manifestação especial do Espírito Santo sobre nós, não é para nosso deleite, como diz a própria palavra, não é para nós, mas é para mostrar que a igreja está aqui, e é uma igreja santa, é uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, para estar aqui, para ganhar almas, para levar a bendita palavra e para realizar milagres e maravilhas, aleluia. É para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós somos revestidos com o poder de Deus, é por isso que os dons eles vêm sobre a nossa vida. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, a palavra do Senhor ela nos diz: a cada um porém é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. O que quer dizer isso? Não é para uma pessoa individualmente, mas é para toda a igreja. Se eu recebo o dom de cura, não é para eu ficar famoso, mas é para eu orar pela igreja, é para eu orar pelo enfermo e ele ficar curado da sua enfermidade, aleluia. Se eu recebo dons de maravilha, é para eu orar por algo, e algo em especial vai acontecer. E talvez, irmãos, Deus coloca poder sobre a nossa vida, para nós mudarmos até mesmo a natureza, mudarmos o tempo. Você duvida? Não duvide, porque o poder de Deus é grande, Ele é maravilhoso, aleluia. 1 Coríntios, capítulo de número 14, o verso de número 12, a palavra nos diz: assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurais abundar neles para a edificação da igreja. Então nós buscamos este dom, irmãos, não é para o nosso crescimento pessoal, mas é para o crescimento da obra do Senhor, é para o crescimento, aleluia, da sua vida espiritual para com Deus. Aí você pode talvez até pensar: ah, mas esta palavra, ou estes dons é apenas para aqueles que estão dentro da igreja. É como eu disse no começo, nós levamos a palavra, e aquele que crer, aquele que for batizado, será salvo, e todos estes sinais seguirão aqueles que creem no nome santo do Senhor Jesus, aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós vamos falar aqui sobre o dom de fé, primeiramente, e nós vamos falar sobre a sua definição. Nós vamos falar também sobre a distinção entre o dom da fé e a fé natural. Nós vamos falar também sobre a fé. Nem todos possuem esse dom, mas todos nós temos fé. Mas nós vamos ver essa diferença. Primeiro, definição. A fé como um dom, ela tem aqui um caráter distinto da fé salvadora. Quando nós olhamos lá na palavra do Senhor, em Efésios capítulo 2 e versículo 8, a palavra de Deus ela nos diz assim: porque pela graça sois salvos, aleluia, por meio da fé. Isto não vem de vós, é o que? Dom de Deus, irmãos. E da fé, que como fruto do Espírito, pode ser interpretada como um sinônimo aqui de fidelidade a Deus. Lembra de Gálatas capítulo 5, versículo de número 22? Então nós podemos colocar aqui, dentro desta palavra, a palavra fidelidade, fé. Termos a nossa fidelidade para com Deus. O dom da fé, pois é concedido com as realizações de proezas em o nome do Senhor Jesus. Então não é para nossa vanglória. Se nós olharmos aqui, nós vamos ver que vários estudiosos, eles falam e eles afirmam sobre isso, que o dom da fé é o equipamento espiritual e sobrenatural do crente ou da igreja. Por quê, irmãos? Para conceder o quê? Poder sobrenatural sobre o crente, para que ele possa confiar em Deus nas ocasiões onde só um milagre, ou um glorioso milagre, pode alterar a situação de sua vida. E quantos aqui acreditam
que Deus pode mudar a trajetória de sua vida. Eu creio, irmãos, aleluia, em nome de Jesus. Eu creio que nosso Deus, irmãos, eu já disse aqui no domingo, ainda que o inimigo tenta mudar a nossa história, mas nós servimos a um Deus que escreve a nossa história, e Ele tem sempre algo novo para realizar dentro de nós. Então é para isso que nós adquirimos esta fé. Em outras palavras, nós podemos dizer aqui que a fé é um convite a nós buscarmos a intervenção divina para operar o impossível na nossa vida, aleluia. E se você acredita no impossível, saiba que Deus pode fazer o impossível em sua vida hoje. Você que está aqui, ou você que está longe, está nos ouvindo aí pela internet. Segundo, a distinção entre dom da fé e a fé natural. Quando nós olhamos aqui na Bíblia Sagrada, nós vemos que o dom da fé, ou fé maravilhosa, que está registrado em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 9, nós vemos aqui que isso significa que não podemos confundir esta fé com a fé natural. Por quê? Porque a fé natural, ela é implícita, ou melhor dizendo, ela é inerente ao ser humano. Através da fé natural, o ser humano possui capacidade necessária para crer na existência de Deus. Mesmo a pessoa mais ímpia sabe que Deus existe. Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 19, nos diz assim: tu crê que há um só Deus, faz bem. Também os demônios o crê e estremecem. Então até o diabo sabe que existe um Deus todo-poderoso. Então o mais ímpio, ele sabe, porque ele tem o quê? A fé natural. Portanto, é clara aqui a distinção entre o dom da fé e o dom natural. O dom da fé é aquele onde você crê que o impossível vai acontecer, mas a fé natural é aquilo que até as pessoas lá fora, os ímpios, acreditam em Deus. Isso não é uma fé, né, sobrenatural, mas sim a fé natural. Nem todos possuem o dom da fé, embora todos os salvos ele possua a fé salvadora, nem todos são agraciados com o dom da fé, que é concedido pelo Espírito Santo para o crescimento e desenvolvimento e expansão do reino de Deus. Então olha só, aqui irmãos, nós podemos parar e analisar. Nós temos a fé para a salvação, mas a fé para que aconteça o sobrenatural, ela não vem sobre todos. Então é aí que nós entramos na questão do dom do Espírito Santo. É dado a quem Ele quer. Então nós podemos buscar, mas isso não quer dizer que todos nós teremos esse dom sobre a nossa vida. Mas se você buscar com fé, você acreditar no sobrenatural, esse dom pode vir sobre a sua vida, e você ser um servo e uma serva de Deus, onde as pessoas vão parar. Lembra lá de Filipe? Todos paravam para ouvir e para ver o que acontecia quando Filipe estava naqueles lugares, porque quando ele chegava, palavras maravilhosas saíam de seus lábios, pessoas se convertiam. Palavras maravilhosas saíam dos seus lábios, ele orava e as pessoas eram curadas. Então os sinais e maravilhas eram sobre a vida de Filipe, e pode ser também sobre a minha vida e sobre a sua vida. E quando nós falamos aqui sobre esse dom de poder, o dom da fé, nós vemos que a fé aqui está falando sobre a fé sobrenatural. Esta fé que é comunicada pelo Espírito Santo, capacitando o crente a crer em Deus para a realização de milagres. E se nós olharmos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver vários exemplos disso. Lembra do centurião? Quando ele chega para Jesus e ele disse lá que ali havia o quê?
havia um servo, e aquele servo ele estava enfermo, paralítico, e ele estava terrivelmente atormentado. Porém Jesus disse: olha, eu vou. Mas o homem disse: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas eu acredito que se o Senhor apenas disser que é para ele ficar curado, ele vai ficar curado. Aleluia! Isso é o quê? Uma fé sobrenatural, irmãos. Aleluia! Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher, ela dizia: se eu tão somente tocar nas orlas de Jesus, eu vou ficar curada. E foi assim, aquela mulher, pela fé, ela recebeu a cura daquela enfermidade. Aqueles 2 cegos pelo caminho, gritando em alta voz: filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus chega perto deles e pergunta: vocês creem que eu posso fazer? Sim, Senhor, nós cremos. Então vê, a tua fé te salvou. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Lembra da mulher cananeia? Aquela mulher que estava com a sua filha enferma. O que Jesus disse para ela? Olha, não é lícito eu pegar os pães e deitá-los aos cachorrinhos, mas até os cachorrinhos comem as migalhas, aleluia, que caem da mesa do seu Senhor, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Naquele mesmo instante, a filha daquela mulher ficou curada, aleluia. Isso é fé sobrenatural, aleluia. E quantos de nós temos esta fé, onde nós oramos aqui e o Senhor Jesus cura lá, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Esse é o Deus, irmãos, que nós servimos, e esta é a fé que nós devemos ter, fé sobrenatural. Poderíamos falar sobre outros acontecimentos, mas se nós formos parar aqui, nós não vamos concluir. Quero falar agora sobre a questão da cura, dons de curar. Quando nós olhamos aqui e olhamos, podemos até perguntar: o porquê dons de curar? Olha só, o fato das 2 palavras no original encontrar-se no plural, significa que o Espírito Santo habilita, melhor dizendo aqui, habilita os que recebem esse dom de curar a atuarem na cura sobrenatural. Irmãos, é algo maravilhoso. E quando nós falamos sobre cura sobrenatural aqui, nós não estamos falando de uma enfermidade simples. Nós podemos dizer que o Senhor Jesus, Ele está nos dando poder de nós orarmos por aquelas enfermidades mais terríveis, como um câncer, uma AIDS, uma lepra, uma paralisia, ou até mesmo uma demência, e nós orarmos, e Deus realizar o milagre. Esse dom pode vir sobre a nossa vida. Ele está à disposição. Ele está à nossa disposição. Para isso nós temos o quê? Que pagar o preço, buscar. Lembra do fruto do Espírito? Nós temos que ter o fruto do Espírito e juntamente buscarmos aqui os dons espirituais para que os milagres aconteçam em nossa vida e no meio da igreja, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu acredito, e eu creio que esses milagres acontecerão a partir do momento em que nós nos dispusermos a deixar o Senhor trabalhar em nós. Amém, irmãos? Amém? Segundo, o propósito dos dons de curar. Quais são os propósitos? Olha só, os dons de curar manifestam-se como intervenção especial e direta de Deus em favor daquele que sofre, daqueles que estão buscando. Nós vemos aqui que há propósitos, em Deus curar ou colocar estes dons sobre a nossa vida, ou o dom de curar sobre a nossa vida. O primeiro é atestar o poder do Evangelho com o objetivo de glorificarmos ao nome santo do Senhor Jesus. O primeiro objetivo, nós podemos
atestar e assinar que é para que o nome do Senhor venha a ser engrandecido sobre a minha vida, sobre a sua vida, aleluia, porque Ele quer nos usar. E o segundo é o que? É amenizar o sofrimento humano, conformando o amor do Eterno para a humanidade. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele disse: eis que eu vou, mas vos enviarei o Consolador de verdade, aleluia, e ao Espírito Santo. Ele disse isso. Às vezes, nós víamos, as atitudes dele, quando ele ia ali no hospital, pregava, aí ele trazia o recado: olha, o irmão partiu para a eternidade. Aí a gente ficava sem entender, mas como? Será que não seria melhor o Senhor curar, o Senhor realizar um milagre naquela vida? Deus sabe de todas as coisas. O mais importante é a salvação da alma, do que muitas vezes a cura da enfermidade, porque nós conhecemos o presente, mas o nosso Deus conhece o futuro, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Embora Jesus, ele possa curar todas as enfermidades, não cura todos os enfermos. Olha só, Jesus, ele pode curar todas as enfermidades, mas ele cura todos os enfermos? Ele cura? Ele cura todas as enfermidades, mas segundo a sua vontade, ele cura ou não o enfermo. É como eu disse, ele sabe, ele conhece a nossa vida, ele conhece o nosso interior, ele conhece o nosso coração. Nós conhecemos o que nós vemos, mas o Senhor, ele conhece aquilo que nós não enxergamos, que é o coração do homem. Amém até aqui, irmãos? Amém? Vamos seguindo aqui. Quando nós falamos sobre a questão da cura, nós podemos falar aqui que fala sobre a restauração da saúde de alguém por meios sobrenaturais e divinos, através de nós orarmos e a pessoa ficar curada. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus, ele curou a sogra de Pedro, sim ou não? Ele curou. Então todo o poder estava sobre Jesus. Então quando nós olhamos em Marcos capítulo 1, versículo 30 ao 31, nós vemos ali que Jesus, ele curou a sogra de Pedro. Se nós olharmos ali em Lucas capítulo 5, 18 e 25, nós vamos ver que Jesus, ele curou o paralítico. Nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada e para Marcos capítulo 3, versículo 1 ao 5, nós vamos ver que quando aquele homem da mão mirrada chega até próximo de Jesus, Jesus cura o homem da mão mirrada. Quando nós olhamos para Marcos capítulo de número 7, versículo 31 ao 37, Jesus curou aquele surdo e mudo, porque Jesus, ele tem todo o poder, e ele estava ali com o poder da cura. Ah, mas isso aconteceu com Jesus. Lembra do coxo? Lembra quando Pedro estava pregando a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a partir do verso 6 ao 9? Pedro, ele chega para o coxo e ele cura aquela enfermidade. Se nós olharmos para Ananias, quando Ananias chega para Paulo para fazer a oração, o que aconteceu? Ele orou, ele intercedeu e caiu como escamas dos olhos de Paulo, e Paulo voltou a ter a visão. Quando nós olhamos também o coxo de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8 ao 10, Paulo, ele ora e aquele coxo, ele sai pulando, saltitando e dando glórias a Deus, porque o poder de Deus estava sobre a vida de Paulo, aleluia. Então este poder que estava sobre Paulo, ele também está sobre a igreja, ele está sobre a nossa vida. Basta nós buscarmos e estes dons virão sobre a nossa vida, aleluia. Você crê que esse dom pode chegar até você? Você acredita? Quantos aqui acreditam que esse dom pode estar sobre a sua vida? E pode, basta nós buscarmos, e o Senhor, ele pode nos presentear, aleluia. Peça ao Espírito Santo e ele vos dará esse dom tão maravilhoso. Dons de operação de maravilha. O que é
operação de maravilhas? Vamos entender aqui. O dom espiritual da operação de maravilha é a capacidade sobrenatural que o Senhor Jesus, mediante o seu Espírito Santo, concede à igreja, a fim de que esta opere. Opere o quê? Opere sinais e maravilhas. Quantos aqui já viram operação de maravilhas? Quantos aqui já viram, já presenciaram? Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, Jesus não andou sobre o mar? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Andou. Sinal, dom, ou melhor dizendo, operação de maravilha. Jesus não apaziguou a tempestade? Operação de maravilha. Lembra quando Pedro, melhor dizendo, ele andava, e ele ia passando, e a sua sombra ia curando? Operação de maravilha. Lembra quando os enfermos estavam ali, doentes, e não tinha como Paulo seguir o que ele fez? O lenço. Operação de maravilha. Então, se nós olharmos a palavra do Senhor, há várias passagens que nós vemos esta operação de maravilhas. Irmãos, um dia, foi uma experiência fantástica. Nunca tinha acontecido comigo, mas eu vi as mãos de Deus operando maravilhas naquele dia. Eu já contei várias vezes para muitas pessoas, inclusive para o grupo de adolescente. Um dia, nós estávamos evangelizando, e o tempo começou a formar, e começou ali aquele vento forte, e eu disse para o pastor João Donizete, que era o pastor na época: pastor, vai chover. Ele olhou o tempo e falou assim: vai mesmo. Eu falei assim: mas irmão, o irmão crê que se nós orarmos, só vai chover depois que a última pessoa sair de dentro da igreja, e quando nós baixarmos a porta? Ele falou: eu creio. Eu falei: então vamos unir a nossa fé. Eu creio. Irmãos, nós oramos. A chuva, ela rodeou São Joaquim inteira. Mas onde nós estávamos evangelizando, não choveu. Não, você não ouviu, você não entendeu. Você não entendeu. Onde nós estávamos evangelizando, não choveu. Isso é o quê? Operação de maravilhas, irmãos. Nós acreditamos, nós cremos, fomos com fé. Eu me lembro que a irmã Andréia, ela olhava assim, e alguns adolescentes, ela falava: irmão, não vai chover não, irmão. Falava: fique tranquila, vamos evangelizar. Vamos evangelizar. À noite, irmãos, aquele monte de gente, ali no setor, no Pedro Chediac, era gente lá dentro, era gente lá fora, e o tempo rodeando, e o vento cercando. Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje. Assim como nós pedimos, assim como nós oramos, quando terminou o culto, em que eu levei a mão na tomada e apaguei a luz, e que eu coloquei a mão na porta para fechar a porta, eu senti o primeiro pingo de chuva sobre as minhas costas, e eu comecei a chorar e dar glórias a Deus, porque Deus é fiel, irmãos, e Ele ainda faz sinais, prodígios e maravilhas em nosso meio, aleluia, porque Ele é Deus, aleluia, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E quantos outros sinais Ele tem feito, irmãos, quantas bênçãos Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Quantos irmãos que têm esses dons, irmãos, e ora, e o enfermo é curado, aleluia. Tem fé para orar por uma pessoa lá adiante, como nós fizemos aqui, quando o José Vitor estava internado, e Deus honrou a nossa fé, irmãos, aleluia.
Deus honrou a nossa fé. Então os dons estão sobre a igreja, sim. Então não adianta as pessoas falar que não, mas estão sobre nós, sim, irmãos, aleluia. E nós tivemos fé, e nós vimos milagres maravilhosos acontecendo. O irmão Flávio orou por mim, olhou para mim e disse: olha, essa enfermidade que você tem, você crê que vai ficar curado? Eu disse: sim, eu creio. Não passou uma semana, os médicos davam 4 meses, não passou uma semana, eu estava curado, para a honra e glória do Senhor Jesus, aleluia. Aqui há a operação do Espírito Santo e dos dons espirituais sobre esta igreja. E se você acredita, coloque sobre seus pés neste momento, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado, exaltado é o nome santo do Senhor, irmãos, aleluia. Nós podemos aplicar isso para a nossa vida, porque os dons, irmãos, são poder, ou é poder de capacitação sobre as nossas vidas. O irmão Rubens, ele pode orar pelo enfermo e o enfermo ser curado. O irmão Rubens, ele pode orar pelo endemoniado, expulsar o demônio, e o demônio vai embora, em nome de Jesus. Irmão Rubens, quando nós buscamos esses dons sobre nossas vidas, aleluia, aleluia, nós podemos buscar esse dom. Nós podemos buscar esta capacitação de Deus sobre nós. E a igreja do Senhor, irmãos, aleluia, é ela beneficiada e não nós. Há homens que buscam para si a glória, mas a glória é de Deus. A glória é para Deus. Todos nós podemos ter. Mas por que muitos de nós não recebemos? Porque Deus conhece o nosso coração. Será que nós não vamos nos vangloriar dos dons que acontecem sobre a nossa vida, mas a glória é para Ele, é para Ele, é dEle. Aleluia. Você que está aqui como igreja, você que está em casa aí me ouvindo, a glória é para Deus. Nós podemos pedir, nós podemos receber esses dons sobre as nossas vidas, mas a glória, nós não podemos esquecer que a glória é para Deus, aleluia. E quantos aqui nesta noite creem, acreditam que o Espírito Santo do Senhor pode lhe entregar um dom aqui nesta noite? Quantos acreditam que você vai, a partir de hoje, ser uma pessoa melhor? E que você vai impor as mãos sobre o enfermo, você vai ter fé para que as situações adversas da sua vida, elas sejam contornadas. Nós precisamos ter esta fé. Eu preciso ter esta fé, acrescida a cada dia. E se você acredita, e se você quer receber algo do Espírito Santo nesta noite, eu convido você a vir aqui à frente, aleluia. Eu convido você vir aqui com convicção, e que você pode receber algo do Espírito Santo nesta noite. Quantos acreditam que podem receber algo do Espírito Santo nesta noite? Eu convido você a vir aqui à frente. Se você quer vir receber, aleluia. Não sou eu que dou, mas é o Espírito Santo de Deus quem dá. Nós vimos aqui pela palavra, é o Espírito Santo. Aleluia. É o Espírito Santo. E você que está aí no seu lar, na sua casa, eu quero dizer para você, que você possa fechar os seus olhos agora, e acreditar que o Espírito Santo pode te visitar aí neste momento. Você não está aqui nesta noite, mas você está aí na sua casa, dentro do seu lar, ouvindo esta palavra.
Aqui nós temos dezenas, mas talvez aí centenas de pessoas estão ouvindo esta palavra. E eu creio no poder do Espírito Santo. Eu tenho fé para isso, que o Espírito Santo, Ele vai te encher onde você está neste momento, aleluia. Porque você está buscando com sinceridade, está buscando com ousadia, aleluia. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, aqui está a tua igreja, quando Senhor. Tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível, visita a tua igreja, visita os teus filhos agora. Todos aqueles, Senhor meu Deus, que creem, que acreditam, Senhor, nesta palavra, que acreditam que o Espírito Santo é o mesmo, não mudou, que teu Espírito Santo está sobre esta igreja, está sobre as nossas vidas, está para derramar os dons sobre nós, Pai. Em nome de Jesus,
Em nome de Jesus eu lhe peço nesta hora, visita a tua igreja, visita os teus filhos, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Ó Deus, pessoas, Senhor meu Deus, que nesta hora nos ouvem, muitos até mesmo que estavam cansados, estavam até mesmo desistindo, Senhor meu Deus, até mesmo da sua própria vida, mas em nome de Jesus, Senhor meu Deus, vai enchendo agora, vai enchendo, vai capacitando, vai dando, Senhor, ousadia neste momento, Pai. Eu lhe peço, em nome de Jesus, Senhor, visita, Senhor, visita, Pai, e completa a tua obra, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu lhe peço agora, e creio e acredito, pois tu és o Deus do impossível, o Deus do impossível, aleluia. Deus do impossível. Volte para o seu lugar, glorificando o nome do Senhor. Deixe o Espírito Santo dirigir a tua vida. Deixe que Ele tome conta da sua vida. Porque se depender de nós, nós somos frágeis. E muitas vezes cedemos às tentações. Mas o Espírito Santo de Deus na nossa vida é maior. Então Deus abençoe a todos que aqui estiveram presentes. Nós já vamos encerrar. Tem aqui alguns avisos para passar para a igreja. Amanhã